Bom dia, gente. Ainda vamos começar mais um encontro aqui no GEA. Hoje eu vou falar um pouquinho com a Márcia. Trabalho com segurança de dados e tenho uma experiência bem legal nessa área aí, tem uma carreira bem interessante. E agora é com vocês aí, Márcia, muito obrigado pela presença e divirta-se. Obrigada pelo convite, Igor. É sempre bom falar sobre segurança com vocês e trazer um pouquinho mais de informação e um debate, né? Então, por favor, sintam-se à vontade em interagir, perguntar, enfim, tá bom? Isso aqui não é uma verdade absoluta. Bom, o que já sabemos? O que já sabemos, né? Eu acho que vocês estão um pouquinho. Vocês já escutam bastante em falar que o dado é o novo petróleo da, dessa nova era, né? Então, o que isso significa? Que além dele ser fundamental hoje em dia, ele precisa ser refinado para a tomada de decisões mais assertivas. E aí, toda a apresentação, eu sempre trago o cenário atual dos incidentes cibernéticos com repercussão na mídia, para a gente ter sempre uma noção de quantas empresas estão sendo atacadas, às vezes como posso dizer, da robustez dessa empresa. São empresas grandes, são empresas que investem bastante, são empresas que têm bastante investimento e nem elas estão imunes a isso. Então, por exemplo, a gente tem empresas de tecnologia como a Microsoft, em janeiro, que bem pequenininho. Tem empresas como a Microsoft e temos também empresas da área de TI e que oferecem soluções de segurança da informação, como a Cloudflare e a Thales. Então, se até essas empresas que oferecem serviços de segurança da informação acaba acontecendo algum incidente, sinal que a gente tem que estar em alerta, né? A gente tem que fazer, no mínimo, o básico muito bem feito para conseguir se manter. E aqui no Brasil, tivemos algumas empresas também relacionadas à tecnologia, como a Stefanini. Esse ano, de um tempo para cá, algumas infraestruturas críticas no Brasil, elas foram atacadas, né? Isso é preocupante, porque você pega governo sendo atacado, então tem vazamento de dados, e, enfim, isso por si só já gera um problema enorme, né? E aí, o que acontece? Qual está sendo a tendência atual no mercado, né? No mercado do crime cibernético? O Ransomware está sempre em primeiro, top 1. Ele é um malware, né? E o que acontece? Ele, é, ele, ele faz quando acontece esse ataque do Ransomware, ele faz uma criptografia. Então, ele pede um resgate dos dados. E aí ele continua sendo uma das principais ameaças. Ele está direcionado a empresas de todos os portes e setores. E aí os ataques de ransomware eles estão cada vez mais sofisticados, com técnicas que estão evoluindo de acordo com a tecnologia. Os ataques a tendência atual está sendo os ataques à cadeia de suprimentos, e eles visam empresas que fornecem produtos ou serviços a outras empresas, né? Então, um ataque bem sucedido que pode ter um impacto significativo nessas outras empresas. Outra tendência está sendo a exploração de vulnerabilidades zero dia, é comumente chamado de zero day, que são falhas de segurança que ainda são desconhecidas pelo fornecedor do software. Então, os cybercriminosos eles exploram essas vulnerabilidades para lançar novos ataques antes que patches sejam disponíveis. E aí, por isso que fica aí uma dica já, é importante realizar sempre atualizações do software. É justamente para evitar esse tipo de exploração, né? Ataques phishing, por mais besta que seja, eles estão ficando cada vez melhores e eles continuam sendo um vetor de ataque popular. Então, eles enviam os e-mails fraudulentos que se disfarçam como comunicações legítimas para introduzir os usuários e fornecer informações confidenciais, apenas clicando um link. Então,
eu lembro que na primeira, né, conversa que tivemos, eu dei algumas sugestões de como evitar um ataque phishing. E basicamente é você estar presente e você estar prestando atenção no que você está fazendo. Então, você lê bem atentamente algum e-mail, conferir se tem algum erro de escrita, se tem algum link malicioso, se o domínio ali do e-mail ele tá correspondente ao que você está recebendo, se não é um domínio muito estranho, assim, você não costuma receber domínios da Rússia, por exemplo. Então, é isso, é ficar bem atento e ler, parece besteira, mas assim, ler com atenção. E também os ataques de engenharia social, né? Eles visam manipular os usuários para que revelem as informações confidenciais ou realizem ações que podem comprometer a segurança da informação. A gente viu bastante também crescer os ataques de engenharia social por telefone, ligação, por mensagem. E ligação está sendo bem comum, né? Então, assim, tem bancos que tiveram bastante chamados e bastante tentativas nos últimos tempos. Então, novamente, é ficar bem atento, não se desesperar, olhar as coisas com calma. Se tiver alguma dúvida, às vezes conversar com... Desliga a ligação, não clique em links. Você realizou uma compra. Confere primeiro no banco, né? E, enfim, isso já evita bastante dor de cabeça. E até ontem, né, esse já é bem atualizado, eles foram registrados 124 ataques de ransomware em infraestruturas críticas no mundo. E aí eu falei assim, né, o que é infraestrutura crítica, né? Ele é um termo utilizado para descrever sistemas e serviços que são essenciais para o funcionamento e a economia do país, né? Então eles são setores estratégicos que, como hospitais, bancos e algumas indústrias. E aí, de acordo com esse relatório, esses foram os grupos que mais atacaram essas indústrias. Então, o Lockbit é um grupo bem popular, que ele está realizando diversos ataques. Tem uma organização mundial que, assim, eles tentam, né, estudar esses grupos, tentar achar eles, encontrar eles. Mas o Lockbit, inclusive, foi um desses grupos, mas assim, eles conseguiram parte de voltar à sua operação e continuar atacando. E aí eles são responsáveis por 32% desses ataques a infraestruturas críticas. E devido a esses ataques, 14% dessas empresas vítimas de ransomware, elas declararam falência. Uma delas foi um case, né, tá sendo um case de estudo. Eu sou da área da saúde, porque ano passado, o primeiro hospital a declarar falência em decorrência a um ataque hacker foi em Illinois, que fica nos Estados Unidos. Então, qual que é a consequência disso, né? Aquela população não tem mais atendimento médico daquele lugar, vai ter que se locomover para um lugar mais distante, as pessoas perderam emprego. Assim, tem uma série de consequências isso. Então, você pensa, nossa, como que um ataque hacker vai parar uma operação, vai falir um lugar? Falha. Às vezes a empresa não consegue voltar à sua operação normal. Perde todos os dados. Imagina assim, você tem uma empresa, você tem tudo, mas você não tem dado nenhum, você vai ter que começar do zero. Você não tem backup. Então, pode acontecer de empresas declararem falência de decorrência ataque cibernético. E aqui eu trouxe os setores mais afetados. Ano passado, finanças estava em primeiro lugar. E aí, já esse ano, a gente já está falando que a saúde está em primeiro lugar. Tem crescido muito os ataques a infraestruturas críticas, setores essenciais, e isso é preocupante. Porque se você for num hospital e ele estiver sofrendo ataque cibernético, há uma grande chance de você não conseguir ter um atendimento médico. E isso é de verdade, para tudo. Para pronto-socorro, eles entram com plano de contingência, mas assim, tudo hoje em dia está no sistema. Para você receber um remédio, está no sistema. Nem se fala em energia. Muitas indústrias, elas não têm atualizações, é difícil atualizar, às vezes, o seu parque industrial.
Então, são antigos. Às vezes é mais fácil de explorar alguma vulnerabilidade. E governo, esse ano, como eu mostrei, né, naquele slide do Brasil, ele foi... Tivemos vários ataques direcionados ao governo. Finanças continua sendo sempre um setor visado. E transporte. Transporte tem entrado ali no ranking. E aí agora eu vou fazer um exercício com vocês que é um pouco mais de reflexão, né? Então, baseado nesse todo panorama de cyberameaças, né? Imagina assim, vocês estão iniciando um projeto, né? Está iniciando um projeto. E quanto tempo vocês gastam, né, para pensar nesse projeto? Vocês têm mais ou menos assim calculado na cabeça? Quanto tempo vocês demoram assim pensando no projeto, desenvolvendo o projeto? Às vezes vocês deixam de passar horas com a família, às vezes discute com alguém sobre o projeto, enfim. E aí vocês conseguem concluir esse projeto, né? Depois de todo, pensando em todo o seu desenvolvimento, você consegue concluir esse projeto, gastou muito tempo, gastou muito dinheiro, investiu pesado. E aí no final dele, você, ao invés de você curtir, comemorar né, essa conquista, esse projeto foi criptografado e hackeado. E aí vocês não têm mais acesso a ele. E aí vocês lembraram que não tem backup. E aí é difícil, né, imaginar que estão pedindo, assim, um resgate do seu projeto. Se você não acredita, você não quer acreditar. Então, a segurança da informação, ela é uma área que protege, né, contra esse tipo de coisa. Porque como que, assim, você vai dar andamento com o seu projeto se não tem segurança e você está vulnerável, né? Então, assim, a segurança da informação, ela não é algo para ser impeditivo e oneroso, algo para dificultar a vida de vocês. A segurança é para proteger, e vocês, né, merecem ser protegidos. Vocês gastam muito tempo pensando em todo o projeto, em todo o desenvolvimento. E é difícil, assim, falar um pouco de proteção de dados sem mencionar na tríade da segurança da informação. Ela tem um papel crucial na orientação e seguir nas melhores práticas. E aí, baseado nela, eu descrevi algumas dicas, assim, o que fazer, que faz toda a diferença. Oi, vocês me escutam? Escuto sim. Meu fone deu um apito aqui. Enfim, aí baseado nessa tríade, eu coloquei algumas dicas, tá? Então, iniciando pelo primeiro pilar, que é a confidencialidade, ela trata de assegurar que as informações sejam acessíveis, apenas para aqueles que têm autorização de fazê-lo. Aí o objetivo dela é proteger os dados sensíveis, como informações confidenciais, dados pessoais, financeiros, comerciais, e até mesmo até mesmo de propriedade intelectual. Aí isso garante que as pessoas que têm o controle das suas informações, garante que apenas pessoas que possuem informação tenham controles delas e só sejam usadas quando há consentimento, né? Então, uma forma de manter a confidencialidade, por exemplo, é ter a criptografia dos dados. Esse tópico eu vou abordar mais detalhadamente posterior. O segundo tópico é políticas de segurança. Ele envolve muito governança, porque ele é um documento que define as regras e procedimentos para proteger as informações confidenciais. E aí cada empresa tem que assim, elaborar de acordo com as suas especificações, né? De acordo com a inteligência da organização.
Outro tópico importante também é o monitoramento de acesso. Ele é um processo de acompanhar e registrar quem acessa e quais recursos do sistema ou da rede, né? Isso pode incluir o monitoramento de logins, acesso a arquivos específicos, arquivos, dispositivos e outras áreas restritas. Isso pode ajudar a detectar atividades maliciosas de algum usuário, né? Ajudar em alguma possível investigação de algum incidente e atender a quesitos regulatórios. Hoje em dia está crescendo bastante a regulação dentro da área de segurança da informação. Então, por exemplo, às vezes se você quer crescer na maturidade, você precisa ter registrado essas coisas. Então, está se tornando cada vez mais importante manter esses registros. E, por último, treinamento e conscientização. Isso que a gente está fazendo hoje é uma forma de treinar e manter a conscientização em dia. É importante, parece repetitivo, parece bobo, mas não é. A gente tem que dificultar ao máximo a vida dos hackers, né? Então, isso aqui é uma forma de estar presente e estar um pouco mais consciente no dia a dia. Até aqui, tudo bem? Tô falando bastante, qualquer coisa vocês me interrompem, tá, gente? Senão eu vou que vou. Agora eu vou comentar do segundo pilar, que é a integridade. Ela concentra em garantir que os dados sejam precisos, tá? Completos e confiáveis. Então, isso significa que os dados eles não devem ser modificados, corrompidos ou perdidos sem autorização. Espera só um pouquinho, eu perdi o áudio. Eu não sei, começou a tocar música. Eu não sei de onde está. Não. Oi, vocês me escutam? Escuto sim, tudo certo. Gente, se não tiver problema com o fone, não é uma apresentação minha. Ai, Tranquilo. Então, voltando, a integridade, ela significa que os dados não devem ser modificados, né, corrompidos, perdidos, sem autorização. E aí, nesse pilar, a gente tem o controle justamente sobre o controle e autorização, que aí ela está relacionada com a concessão de permissões específicas aos usuários dos sistemas após eles terem sido já autenticados no acesso. Isso é extremamente importante, gente. Aqui em segurança da informação, a gente utiliza o termo zero trust. Então, literalmente é confiança mínima para tudo. Aquela pessoa precisa ter acesso a aquela aplicação, desenvolvimento, rede, ferramenta. Por quê? É chato. Você quer autorização de tudo? Quer autorização de tudo. Mas se o seu usuário, ele tiver uma credencial vazada e pegarem o seu usuário para conseguir fazer uma escalação de privilégio e conseguir fazer um ataque bem-sucedido, é complicado, né. Então poucas pessoas têm que ter esse nível de acesso e autorizações. O segundo item que ajuda no controle da integridade é justamente ter o controle de alterações de hashes, né. O hash, ele O hashes e assinaturas digitais, de modo geral, ele desempenha um papel crucial na garantia da integridade e na detecção de modificações não autorizadas, né. Então o hash, ele nada mais é do que uma sequência de caracteres gerados a partir de um algoritmo de hash. E a importância dele está na sua capacidade de detectar qualquer alteração nos dados originais. Se eles forem alterados,
de alguma forma, o hash ele vai ser diferente. E então isso vai indicar que houve uma modificação nos dados. Já a assinatura digital, ele é um mecanismo criptográfico que garante a sua autenticidade e a integridade de um documento ou mensagem eletrônica. Então, se esses dados forem alterados após uma assinatura ser aplicada, a verificação da assinatura vai falhar, aí indicando novamente que houve uma modificação não autorizada, tá? E aí, falando um pouquinho do terceiro e último pilar, ele se concentra em garantir que os sistemas e dados sejam acessíveis a quem eles precisam ser e quando precisarem, né. Então está falando da disponibilidade dos mesmos. E como que a gente garante a disponibilidade, né? A gente tem que implementar uma redundância dos sistemas em hardware, software e infraestrutura para garantir que esses sistemas estejam sempre disponíveis, caso haja falha, né. Então ele está muito ligado com o backup e a recuperação dos dados. Então, fazer backups regulares dos dados para garantir que eles sejam restaurados em caso de perda, em caso de algum ataque de ransomware. Muitas empresas elas acabam falhando nesse ponto, né, não verificando o backup, e aí quando acontece qualquer incidente, você fica preso, né, muitas vezes algumas empresas elas tendem a pagar resgate, mas isso não garante que você vai ter de volta seus dados, então por isso que é muito importante. É legal também manter o monitoramentos e alertas para caso caso haja alguma indisponibilidade em tempo real, seja disparado algum alerta automático para notificar a equipe de TI e, enfim, já consiga ajustar essa indisponibilidade. Algo importante também ter é um plano de continuidade de negócios. Ele desenvolver esse plano de continuidade de negócio, ele inclui estratégias para manter a disponibilidade dos sistemas em situações de emergência. Então, houve uma catástrofe, assim, geral. Quais são as medidas, quais são os passos, qual que é o fluxo que você vai seguir para poder voltar, né, com o seu negócio, com as suas aplicações. Então, é importante esses detalhes, parece repetitivo, parece algo muito simples, mas é aquela coisa, o básico sendo muito bem feito já dificulta bastante a vida deles e mantém o negócio, né, o mais saudável possível. E aí falando um pouquinho mais de criptografia, e temos a em trânsito e repouso. E eu coloquei, assim, de uma forma que eu conseguisse colocar algumas soluções que s que são direcionadas para criptografia em repouso, em trânsito, em ambientes on-premise e da nuvem, né. Então, on-premise é aquela infraestrutura que as pessoas mantêm o armazenamento no local, e ela tende, por exemplo, para você manter uma criptografia em repouso, você tem a criptografia de disco, que é de disco rígido, incluindo o sistema operacional e os dados, tem a criptografia de arquivos, pastas e o nível de banco de dados, né. Na nuvem, as coisas são um pouquinho mais são diferentes. Isso depende muito do quanto você tem disponível financeiramente para você gastar, e apenas com alguns botões você consegue fazer, algumas alterações, por exemplo. Então, às vezes, para você habilitar alguma solução na nuvem, é muito mais simples, sabe. Você literalmente aperta alguns botões e já começa a ter todo o funcionamento. Então eu coloquei alguns exemplos das 3 maiores empresas voltadas para a nuvem, né, que é a AWS, a Google Platform e a Microsoft Azure. Basicamente são nomes diferentes para as mesmas funções. Então, eles vão fazer o gerenciamento de chave, eles vão permitir criptografar eles vão permitir criptografar automaticamente os objetos da Amazon S3, que é uma espécie de armazenamento, é um lugar onde você armazena.
e criptografar também bancos de dados. Então, todas elas têm essas 3 mesmas soluções, em diferentes nomes. Falando um pouquinho mais sobre os dados em trânsito, ele se refere, né, então, na proteção enquanto os dados estão sendo transferidos de sistemas, como quando são enviados na rede de um dispositivo para outro. E aí, tanto em ambientes on-premise como na nuvem, é essencial garantir a confidencialidade e integridade das informações durante essa comunicação. Então, em ambiente on-premise, temos as seguintes soluções para criptografia em trânsito, né? Temos a VPN, a IPsec e o SSH, a criptografia SSH. Há também esse SSL e TSL. Então, eles vão cuidar de toda essa criptografia em trânsito on-premise. A VPN, por exemplo, ela vai criar um túnel criptográfico entre os dispositivos e redes. A IPsec, ela vai criptografar o tráfego IP entre os dispositivos e redes. O SSH, ele criptografa a comunicação entre clientes e servidores. O SSL e o TSL, ela criptografa a comunicação entre navegadores e servidores web. Então, o que que acontece, gente? Às vezes não é apenas uma solução, você precisa ter um conjunto de soluções. E aí isso também vai muito de acordo com a estratégia da organização, vai muito com o aporte financeiro que ela tem para conseguir realizar todo esse conjunto de segurança. Por isso que as soluções de segurança, ela tem que estar muito alinhada com o nível estratégico, para você conseguir direcionar. É muito difícil uma empresa, quase assim, impossível, não existe empresa 100% segura. Então, são conjuntos de estratégias e tecnologias que você vai evoluindo com o tempo, tá? E aí, falando novamente sobre a cloud, a criptografia em trânsito você consegue resolver com apenas alguns cliques. Então, a gente tem. E aí, assim, a ideia é basicamente a mesma, tá, gente? Então, eles têm a sua VPC, tem o Direct Connect, tem o Load Balance. E todas essas soluções, elas vão proteger mais ou menos, elas têm mais ou menos a mesma ideia. Então, proteger a rede, proteger essa transferência de informações, tá? E tudo isso parece óbvio, mas ainda acontece, né? Parece meio clichê em falar, por que que não pode colocar uma senha no código-fonte, né? É, é difícil, assim, é raro, mas acontece. Já ouviram essa frase? Então, assim, colocar uma senha no código-fonte, você está elevando o risco de exposição, e aí qualquer pessoa com acesso ao repositório do código, por exemplo, seja internamente na equipe de desenvolvimento, ou até mesmo se houver um vazamento de credencial, a pessoa tem acesso a esse login e senha, né? Então isso torna uma prática totalmente insegura, né? Você está você tá elevando o risco da sua própria aplicação, por exemplo. Como alternativa, utilize ferramentas de gerenciamento de segredos, né? Eu comentei algumas lá atrás, principalmente se você tiver em on-premise ou na cloud. Não armazenar em código-fonte já ajuda bastante. E utilizar variáveis de ambiente ou arquivos de configuração externa para armazenar referências criptografadas para as credenciais. Então, novamente, gente, credencial é uma coisa que dá bastante dor de cabeça quando é vazada. Uma credencial de vocês, imagina assim, perder login e senha do seu banco, sabe? De um aplicativo. Então, você dá acesso à pessoa que conseguiu esses acessos a fazer qualquer coisa. Então, você fica vulnerável, né? E aí, mais uma mais um tópico importante ali na proteção de dados, ela envolve o gerenciamento do ciclo de vida. Então, o que que isso significa?
Identificar e classificar os dados com base nos critérios como sensibilidade, valor e requisitos de retenção é uma forma de você fazer um mapeamento dos dados, tá? Outro item importante, como definição de política, é estabelecer as políticas claras para a retenção, arquivamento e exclusão de dados com base nos requisitos legais, regulatórios do negócio. Então, não é todo dado que você simplesmente pode deletar, né? E aí também o arquivamento e a retenção desses dados, ele é muito importante. Tem crescido bastante alguns tipos de multa, a NPD, a LGPD tá aí justamente para ajudar nesse processo. Outro ponto interessante também na estratégia do gerenciamento do ciclo de vida do dado é implementar mecanismos de monitoramento e auditoria para garantir o cumprimento das políticas. Isso está relacionado com uma parte também regulatória. Temos alguma pergunta? Eu vi um. Ah, então tá bom, gente. Por favor, Gi, vai lá. Então tá certo. Pode É ruim ler. não olhar a tela. Então, belezinha. E a educação e a conscientização dos colaboradores, ela é muito importante. Não adianta você gastar milhões com soluções e ferramentas de segurança, porque, gente, cada ferramenta é muito cara na área de segurança, é muito cara. Então, não adianta você gastar o quanto dinheiro que for se a pessoa, por exemplo, cair num phishing, porque já vai deixar vulnerável toda a empresa e vai deixar parte das soluções já assim não tendo funcionamento, não é que não tendo funcionamento, mas assim não adianta, entendeu? Então todas as soluções de segurança são bem caras, como eu havia dito, você precisa ter uma estratégia para ter diversas soluções, ter backups, tudo isso custa muito dinheiro. Então, não adianta você ter toda essa estratégia, todo esse planejamento, todo esse investimento, se você clicar num link que é malicioso. E aí, muitas vezes, por exemplo, você não tem uma solução de segurança que monitora, protege, barra isso. Então, por isso que é muito complicado, é sensível e exige um nível de estratégia grande, tá, gente? E aí, falar de tudo isso alinhado aos modelos de inteligência artificial, a gente vê que a IA ela está impulsionada pelo crescimento exponencial dos dados, né? Essa abundância dos dados alimenta os modelos de IA, permitindo que eles aprendam e realizem tarefas complexas cada vez mais com precisão. Então, no entanto, esse crescimento exponencial traz também alguns desafios na segurança. O cenário de ameaça, ele está crescendo, ele tende a crescer, isso é um fato, isso não vai mudar. Então, com um cenário cada vez mais dinâmico, é cada vez mais desafiador manter a segurança, né. Então, é importante, existem hoje algumas leis que estão aí para ajudar, e existem multas também, caso vocês caso vocês não sigam ali a linha, existem multas. Um vazamento de informação, ele é muito caro. E, por fim, tem a complexidade na proteção dos dados, né. Bom, vocês sabem muito melhor do que eu da complexidade que é trabalhar com dados, estruturado, não estruturado, e manter formas seguras de, enfim, de conseguir deixar tudo certo é complexo. E o que não ajuda muito é a grande divergência não, desculpa, é a diversidade de leis e regulações no mundo. Então, às vezes daqui do Brasil, vocês querem lançar algum modelo para um país específico. Putz, vocês vão ter que olhar a regulação daquele país, porque pode ser muito divergente aqui do Brasil.
E aí, com isso, vocês evitarem muitas vezes uma dor de cabeça, uma multa muito grande, e enfim, entrar sempre na regulação ali. E, e aí, por fim, investir em segurança em modelos de inteligência artificial, ela não vai apenas proteger os dados, mas também os usuários. E aí isso vai ajudar a fortalecer a confiança nas aplicações. Ela contribui para uma adoção responsável e ética dessa nova tecnologia. Algumas práticas são recomendadas, né? Além de todas as outras que já conversamos. Então, auditoria em segurança, ela realizar auditorias regulares para identificar e corrigir vulnerabilidades nos modelos IA. É importante também manter uma governança dos dados, né? Garantir que a segurança e a privacidade sejam utilizados nesses modelos. Realizar testes de adversário, é o famoso pen test, né? Então, você faz muitas vezes alguma aplicação e aí esses testes, eles são justamente atacantes autorizados que vão testar a sua aplicação e aí você vai conseguir ver suas vulnerabilidades. Então, isso acaba fortalecendo bastante a segurança da aplicação. E, e por fim, também monitorar os modelos de inteligência artificial em produção para detectar e corrigir problemas em tempo real. E é isso que eu tinha para falar com vocês, pessoal. Eu tentei fazer com algumas dicas, fazer algo um pouco mais palpável, né? Mas acaba caindo um pouquinho em teoria. Tem muita coisa para ser discutido, é complexo, não é assim, uma aula de quase 40 minutos para abordar muitas coisas nessa aula, mas eu queria trazer alguns pontos, alguns insights sabe, que instigassem vocês e a gente pode sentar mais para conversar sobre cada detalhe. Perguntas, pessoal? Acabei de perguntar se pode fazer pergunta aqui, pô. Pode ser. Eu sei mais que todo mundo. Vai lá. Peraí que eu anotei algumas aqui. Calma aí. Quando você falou da tríade de SI, você falou a respeito de políticas de segurança. Aí você falou que cada uma das empresas ela tem que moldar ali as políticas, mas existe algum modelo padrão, alguma coisa que tipo, pô, isso aqui é essencial que essas empresas tenham em relação a isso? Ou não, é tipo uma coisa que é tipo, literalmente só dela, assim, você sabe? Boa, boa. É engraçado que a gente sempre tenta buscar as melhores práticas do mercado, né? Então, tem frameworks que ajudam em construções, mas isso de políticas, ele está totalmente voltado a nível estratégico. Então, como você vai alinhar a política de segurança com a estratégia da empresa e também está relacionado com dinheiro, porque tudo é dinheiro, né? Então, é bem isso, é nível estratégico de cada empresa. Não tem um modelinho assim a seguir. Tem boas práticas, né? E aí a gente precisa de padrões do mercado, frameworks para ajudar nessa construção. Eu tenho mais perguntas, mas se quiserem fazer aí também. Senão eu vou ficar fazendo perguntas sozinho aqui. Pode mandar então, eu acho. Tá. Na verdade, tem mais duas aqui. Sobre monitoramento de acesso. Você sabe recomendar tipo, ferramentas que a gente poderia usar, ou ferramentas ou gratuitas, porque pensando, por exemplo, em inteligência artificial, por exemplo, tem uma empresa que faz isso. Nós somos uma startup, a gente tem, obviamente, recursos limitados. Então, tipo, que tipo de ferramenta ou sei lá, gratuita ou com baixo custo que a gente poderia aplicar, usar? Você tem alguma... Ou poderia até ser de alto custo mesmo, porque né, se não tiver opção, que a gente poderia estar usando para justamente fazer esse monitoramento de acesso.
Falar de ferramentas, assim, em segurança é complicado, com orçamento limitado. Eu não estou por dentro exatamente de quanto orçamento, varia muito. Algumas open sources, elas de monitoramento de acesso, eu não tenho conhecimento, mas isso é uma coisa que dá para dar uma investigada. A gente tem algumas open sources, por exemplo, que quando você tem alguma vulnerabilidade, você joga nessa open source, então tem uma rede de colaboração, mas assim, gestão de acesso é complicado, viu? Sinceramente, hum, eu acho que não tem, mas assim, eu vou verificar. Juro que essa é a minha última pergunta. Quando você falou sobre, agora, acho que nos últimos slides, você falou sobre as leis e regulações, na verdade, em relação à questão de dados e tal, né? Principalmente falando sobre inteligência artificial. Quando a gente fala, por exemplo, pega lá o ChatGPT, que é uma IA internacional, né? Ela é americana, sei lá de onde ela é. Você falou sobre as leis, né, e regulações, só que, por exemplo, ela é uma IA que está nos Estados Unidos. Existe alguma, sei lá, alguma regulação no nível internacional ou alguma coisa em relação à segurança de dados que também, tipo, consiga padronizar isso? Porque eu estou usando uma ferramenta aqui no Brasil, que ela foi desenvolvida, está alocada nos Estados Unidos. Apesar dela estar falando em português, a gente tem acesso aqui no Brasil. Tipo, existe alguma coisa em relação a isso que, tipo, não ajuda a gente a se proteger nesse nível internacional? Você- Sonho. É sonho na área de TI ter algo padronizado mundialmente, né? Então, ainda mais se tratando de IA, é tudo muito novo. E tá tudo numa evolução muito rápida e, sabe, constante. Tem algumas regulações que estão surgindo, mas assim, nível mundial não. E aí também preciso pegar o nome certinho, porque são muitas regulações de um modo geral dentro de segurança e enfim, é isso. Não tem uma ainda padrão mundial. É por isso que, assim, quando você for aplicar alguma região, algum lugar específico, você precisa dar uma estudada como está a regulação naquela região específica, né? Então, talvez seja a melhor dica que eu dei hoje. Obrigado. Imagina. E, gente, mais pergunta aí? Aproveita. Gustavo, Fábio, André, Vou perguntar. pode? Eu tinha visto um artigo e eu consegui achar uma notícia aqui de uma IA que ela consegue detectar o que você digita no teclado. Parece com um acerto de 95%. E, tipo assim, isso é perigoso, né? Porque você está digitando senha e tal, e consegue coletar e tudo mais. Como que você pode proteger disso? Será que tem algum abafador de ruído de teclado? Sei lá, às vezes tem um teclado mecânico. Imagine que está numa conversa assim e você digita sua senha. Tem algumas medidas de prevenção? Ou não sei. Meu Deus, eles estão fazendo quase um keylogger de IA, então. É, Não sei, essa para mim foi novidade, mas interessante. Então, são discussões como essa que a gente precisa trazer, né? Ontem mesmo o Kainan estava mostrando um vídeo da Alexa que detecta o que você fala, independente se você falar com ela ou não. Então, fica registrado lá numa área de privacidade da Amazon. Então, assim, é complicado. Tem que ser trazido à tona essas discussões para até mesmo colocar um limite, o que realmente está sendo benéfico e o quanto está infringindo da sua privacidade. Porque realmente você digita coisas importantes. E, enfim, isso está armazenado onde? Quem está tendo essas informações? É extremamente perigoso. Mas, novamente, é uma coisa extremamente nova que ainda é um campo que precisa ser melhor elaborado, né? Então, você vê quando tem muitas pessoas, assim,
muito preocupada em inovações, aí vai uma galerinha assim tentando acompanhar nas regulações, mas assim, regulamentações, mas é difícil acompanhar, né? É tudo muito novo, uma evolução muito rápida. Você já está sabendo de caso que a IA facilitou algum tipo de hack, alguma coisa? Que eu vi que tem essa área nova de usar rede neural em criptografia, que a ideia é você treinar um modelo e você consegue decifrar uma mensagem criptografada sem precisar saber a lógica da hash. Uhum. Você acha que a IA torna a gente mais ou menos vulnerável? Quando acontece qualquer tipo de ataque, a gente tem em torno de 343 dias para acontecer e para isso ser detectado. Então, provavelmente a gente ainda não tem notificado. Eu, pelo menos, não tenho esse conhecimento agora, mas eu não acho que esteja tão distante para já ser noticiado, sabe? Não ter nas notícias como o uso da IA para ter algum tipo de ataque. Mas enfim, é tecnologia, né? Tudo é possível. Às vezes a gente que ainda não tem o acesso à informação. Então, eu acho que é questão de tempo. Você vê como que os dados é a parte mais importante da empresa. Eu trabalhei uma época em seguradora e eu trabalhava com os dados e eu tinha uma curiosidade imensa do cálculo do seguro de carro. Qual é o cálculo que eles fazem sobre o preço do meu seguro? E claro, eu perguntei pro pessoal, né? Como é que faz isso? E ninguém me respondeu, porque isso aí é o segredo master da empresa. A empresa vive desse segredo. Bom, mas eu tinha os dados. Eu tinha o preço dos clientes. O que eu fiz? Fiz um modelinho de redes neurais que eu tentava prever o preço do seguro dos clientes, com os planos que eu tinha. E eu cheguei a um resultado muito próximo. Ou seja, simplesmente roubando os dados da empresa, tendo os dados da empresa, eu consegui descobrir qual que é o segredo que eles têm. Tirou toda a lógica de negócio da empresa. Você vê, dado. Dado. Se você não protege isso, cara, acabou o seu negócio. Devo ficar de olho em você, Igor? Pode ser. Não, eu tô fora dessa brincadeirinha já. Mas entendeu? Você pega um dado que. E aí, o que você vai transformar nisso, né? É a estratégia do negócio. Então, não adianta. Assim, são muitas coisas para olhar, mas isso está realmente muito voltado à estratégia. E aí não adianta nada você ter uma empresa e aí uma outra pessoa conseguiu esses dados e aí trabalha. E aí, assim, você não teve, eu acho, né? nenhuma, nenhuma intenção maliciosa com isso. Você é um curioso, Uhum. né? Tem outras pessoas que utilizam isso para fazer alguma atividade maliciosa. Aqui no GE já fez alguns trabalhos em parcerias com empresa grande, principalmente de parte de engenharia, e trabalhar com os dados do pessoal era uma dificuldade imensa, porque tudo precisava de um nível de autorização tão grande e atrasava tanto o projeto. Mas por que, ué? Tem que ser feito? A gente trabalhou com uma coisa de manutenção industrial Uhum. que era colhedores de cana. Os colhedores gigantescos, autônomos, que colhiam cana autônomo 24 horas, máquinas de 8 milhões cada uma, coisa maravilhosa. A gente precisava de todos os dados de manutenção dessas máquinas. Ninguém dava isso pra gente. Ninguém dava isso pra gente. A gente só conseguiu isso porque a gente conversou com os operadores, eles deram em papel, caderninho. Aí que a gente conseguiu traçar o perfil.
Mas em nível de gerencial e tudo mais, é muito difícil. Muito difícil. Pois é, né? Quando a gente trabalha com tudo que se trata de manutenção, cara, é mais complicado esses dados, né, cara? Aí o André da área. André. É muito complicado, cara. Manutenção, você conseguir esses dados. Algumas empresas hoje já têm uma maturidade maior com manutenção, né? Mas, assim, normalmente é muito difícil, cara. Dar de manutenção é complicado. Tá tudo muito disperso, né? Não, Os dados são e muito tudo, dispersos. e tudo que fala de indústria, o segredo é muito grande. Os caras não querem mostrar nada porque é o diferencial competitivo que eles têm. A gente, nessas escolhedoras, a gente quer traçar um perfil de quando tenta traçar qual era o tempo de utilização ideal da máquina, para que não compensasse mais fazer manutenção, vender essa e comprar essa nova. A gente precisava comparar com concorrência, porque não tínhamos máquinas suficientes para fazer essa análise, tínhamos só 17 máquinas. Não acha, não tem. Ninguém divulga. Ninguém divulga isso. Não, é difícil, cara. Tá tentando fazer alguma coisa, desenvolver um trabalho aqui com a área de manutenção, cara. Dado de manutenção, você não consegue, cara. Você não consegue. Muito difícil. Se você não tiver algum colega que acumulou esses dados aí durante os anos, cara, é muito difícil você conseguir, cara. Muito, muito difícil. Armazenar é difícil e é caro, né? Porque você Muito. vai armazenar onde? Verdade. E aí, gente, mais perguntas aí? Eu vejo que tem carinhas novas por aí. Aline, Andréia. Eu vou puxar uma sardinha. Aline, André e Kainan estão por minha conta hoje. A Aline, ela é estagiária onde eu tô trabalhando. E a André também é minha parceirona Muito de, bacana. de rotina. Elas estão sempre tão curiosas. Sejam bem-vindos ao GEM aí. Já vou mandar o link aí, continue no grupo. Todo sábado nós temos apresentações diversas, tá? Cada dia uma coisa diferente. Temos também lá o nosso LinkedIn, que a gente coloca tudo lá também. Tem gravações, mas eu sempre peço para as pessoas virem ao vivo, porque ao vivo a gente consegue discutir, a gente consegue conversar, né? Uhum. Em gravação não tem jeito, É. mas às vezes não tem jeito. Ó, o grupo é nosso aí que a gente bate um papo e a gente desenvolve projetos também, viu? De todo tipo. Aí tem o Gustavo, o Fábio aí, que estão desenvolvendo coisas com a gente aí. O Fábio tá mexendo com visão computacional, diagnosticando raio-x, exame de raio-x, achando padrões legais. O Gustavo tá mexendo com partituras musicais. Tem um cara que tá batendo foto de partitura manuscrita e fazendo a tocar. É bem legal isso. O André ainda quer fazer um trabalho com ele ainda, mas tá fugindo de mim. Mas ele vai chegar ainda. Pois, cara. Eu tô doido, cara, pra fazer uma coisa competitiva. Tô maluco. Eu tenho até sonho com isso, mas nesse semestre tá fora, cara. Terminar minha pós primeiro, depois a gente vai fazer uma coisa junto, com certeza. Não, mas é isso, gente. Então, muito obrigado a todo mundo que veio. Muito obrigado, Márcio. É muito bom o mini curso. Tá? Eu mesmo aprendi um monte de coisa que eu não tinha a menor ideia. Esse assunto para mim é muito novo também. Tá? Estou aprendendo bastante coisa. Me interessa muito porque não adianta nada você ter um projeto muito bom, você ter dados muito bons, mas se te levarem eles embora. É. E é isso. Perfeito, obrigada novamente pelo convite, obrigada a todos que acordaram cedinho aqui para estar com a gente nessa discussão. Obrigada de verdade a cada um pelas contribuições. Kainan metralhando de perguntas, muito obrigada. Bate nele, tá do seu lado aí. Tá do meu lado, então. Resposta instantânea. Não, mas sério, gente, muito obrigada. E assim, é importante. Eu sei que por estar assim, vocês estão na inovação, vocês estão com projetos, vocês estão a 1000 por hora pensando em como funcionar, mas eu te juro que a segurança da informação está tentando fazer com que, tá andando com vocês para deixar isso o mais seguro possível, tá? Porque são coisas muito importantes que não dá para perder. Então E é é isso, isso, gente. precisando de mim, tô disponível. É nada, essa galera de SI é só pra barrar a gente, velho, os desenvolvedores.
Brincadeira. Isso foi encher o saco, né? Só pra encher o saco. Gente, então um bom fim de semana. É isso, abraço. Obrigada, gente. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Boa Páscoa. Parabéns, Márcia. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.